O James Gunn, o chefão da DC, é meio hipócrita às vezes, e eu confesso que eu me divirto com isso. Porque como a gente sabe, atualmente a Marvel tá na grande fase do multiverso, que começou muito bem, agradando todo mundo, mas que aos poucos foi irritando muito a galera. A situação ficou tão feia que hoje em dia multiverso é visto como uma coisa péssima, uma coisa horrível dentro da cultura pop. O tema multiverso tá tão odiado que todo mundo sabe que criticar multiverso atualmente significa também criticar a Marvel, e o próprio James Gunn sabe disso lá no fundo. Tanto que em uma entrevista durante o filme do Superman, ele falou isso aqui. You could have like Superman metaverse, just like Spider-Man. exactly. Everybody's playing it. No more metaverse. No more metaverse. E aqui começa a parte engraçada, porque ele claramente falou mal de multiverso, só que agora o que o James Gunn tá fazendo? Lançando uma história multiversal com a segunda temporada de Pacificador. Mas o James Gunn, ele é tão orgulhoso que ele não tá tratando essa história como uma história multiversal, mas sim como uma história de realidades alternativas, sendo que obviamente as duas coisas são a mesma coisa, multiverso e realidade alternativa é a mesma coisa. E o pior é que o tema multiverso é algo criado nos quadrinhos da DC e que é muito importante para a história da editora. Ao longo da história da DC, os heróis mais importantes já tiveram várias versões, já tiveram pré-crise, pós-crise, Novos 52. Enquanto isso, a Marvel em teoria tá desde o começo com os mesmos personagens. E essa é só uma das várias provas de que multiverso é algo muito mais importante pra DC do que pra Marvel. E é por isso que eu acho uma hipocrisia muito grande ver o chefão da DC desmerecendo um tema importante pra DC só pra cutucar a Marvel. E a hipocrisia fica ainda maior quando o cara desmerece o tema, mas ele vai lá e continua usando o tema pra contar a história que ele criou.